Olá pessoal, a aula de hoje nós iremos ver PinMode. É uma função onde a gente vai conseguir determinar se o pino do Arduino, qual pino a gente vai estar trabalhando, se é um pino analógico, se é um pino digital, qual o número do pino e se ele vai se comportar como um pino de entrada ou um pino de saída, tá bom? Então a sintaxe é como está dizendo aqui, está escrito. Nós temos aqui PinMode, o número do pino e o modo como ele vai trabalhar. Então esses parâmetros nós temos aqui o pin, o número do pino, né? Digital pode ser do 0, 1, 2 até o 3, no caso do Arduino Uno. Nós temos aqui a questão do mod, que é a modalidade do pino. Ele vai trabalhar com um pino de input, que seria a questão do entrada. Tá? A gente vai estar pegando informações do ambiente e tá jogando para o Arduino para que a gente possa estar trabalhando com esse valor. Após detectar esse valor, a gente pode determinar um outro pino, né? Para output, como saída, dependendo de um valor de entrada, a gente pode atuar, acender um LED ou fazer alguma outra coisa. E também o input pull-up. Esse input pull-up, ele também é um pino de entrada, tá? Só que, por exemplo, quando a gente vai trabalhar com um sinal elétrico que tem muita variação, ele dá praticamente uma estabilizada nesse tipo de sensor, facilitando ali, no caso, o fluxo magnético, né, que tem bastante variação, ou botões, a gente consegue trabalhar melhor com isso aí. Então vamos lá para o Arduino. Nós temos aqui as funções básicas, né? Setup e loop. E vamos aqui criar algumas variáveis do tipo inteiro, pin, pot, de potenciômetro, né? Igual a 0. Vamos trabalhar com pino analógico a 0. Int, pin, pot, LED, igual a 3. Que a gente vai estar determinando um LED. Int, pin, mag, igual a 11. Int, pin, mag, LED, igual a 13. Pessoal, o que eu quero fazer com isso daqui? Neste exemplo, eu vou trabalhar com um potenciômetro. Então, vou estar lendo qual que é a resistência desse potenciômetro. E dependendo dessa resistência, eu vou aumentar ou não o pino de um LED, né? Ou seja, dependendo, quanto mais voltagem tiver nesse pino, mais forte vai ficar o meu LED. E aqui eu vou trabalhar com um sensor redshift, que é um sensor que capta o fluxo magnético. Então, se ele captar o fluxo magnético, ele vai acender o LED, e se não estiver captando esse sinal, ele vai apagar o LED. Então, vamos lá. Aqui dentro de void setup, a gente vai trabalhar com a questão do serial. Então, serial.begin, vamos inicializar ele uma única vez, 9600 a frequência. E depois nós temos aqui o PinMode, como visto na aula. PinMode. Lá dizia o seguinte, a gente vai trabalhar com o número do pino e depois definir se ele é entrada ou saída. Então, o PinMode, eu determino o pin pot, que é o pino do potenciômetro, vírgula, o segundo parâmetro. Ele vai ser entrada, porque vai estar mandando informação para o Arduino. Output. Fecho parênteses, ponto e vírgula. Depois, PinMode, pin, pot, LED, aqui é input, ele vai ser entrada, aqui output, definindo o LED para saída, né? Vamos ter um outro, vamos copiar e colar, acho que vai ser mais rápido aqui. Só que vamos trocar esse pino aqui. Pin, que seria o pino magnético. E como ele vai ter muita variação, vamos utilizar um input pull-up, ok? E o pino magnético LED como output. Se tiver fluxo magnético, acende o LED, senão não. Ok? Então, pessoal, a questão do pino, PinMode seria só isso daqui. Ele passa o número do pino e define se ele vai ter entrada ou se vai ser de saída. Nesse caso aqui,
seria para a situação de muita variação de energia nesse pino, né? Dependendo da proximidade do ímã, então ele dá esse probleminha aí. Então a gente corrige através desse input pull-up, ok? Bom, e para funcionar, a gente vai fazer o seguinte, eu vou pegar uma colinha que eu tinha digitado lá embaixo e vou colocar aqui, ó. Mas eu vou explicar para vocês, tá? Então dentro aqui do loop, eu vou colar para ganhar tempo. E nós temos aqui, lá em cima eu tinha criado as variáveis, né? Então, aqui eu criei uma variável local, int potenciômetro, igual, ou seja, vai estar recebendo analog read. Mais para frente eu vou explicar esses conceitos para vocês. Mas ele está fazendo aqui, ó, a leitura do pino analógico de qual pino? Do pin pot. Qual é o pin pot? É o A0, pino analógico 0, tá? Depois, analog write, ou seja, ele vai estar escrevendo no pino do LED o valor do potenciômetro. Ou seja, então quanto maior a tensão para o LED, tá? E eu vou escrever na serial para a gente poder acompanhar qual o valor lido por esse potenciômetro. Depois nós vamos ter também a questão do fluxo magnético de um sensor read sheet. Aqui a variável int, o tipo int, né, variável magnético, recebe o digital read, ou seja, vai fazer leitura do pino magnético, que no caso é 11, tá? E depois faz a escrita aqui do valor desse pino magnético e faz uma separação. Aqui eu testo. Se o pino magnético, né, se o valor da variável magnético que foi lida lá do pino magnético, digital read, se for maior do que 0, então digital write, ou seja, quando eu escrevo eu tenho que determinar o número do pino e o valor dele, se está ligado ou se está desligado. Mas quando eu leio o digital read, eu só passo com o pino a leitura e automaticamente joga esse valor para a variável, tá? Então, se tiver fluxo, liga o LED. Caso contrário, desliga o LED. Aqui eu vou aumentar um pouco o tempo para a gente ter uma visualização um pouco melhor, tá? Então o que acontece? Quando eu carrego esse código para minha placa e eu inicio o monitor serial, ele me mostra alguns valores lá, todo zero. Quando eu rodo o meu potenciômetro, vai aumentar a tensão, tá? Mas a outra variável está zero. Por quê? Porque não tem fluxo magnético. Quando eu pego meu ímã e aproximo do sensor, a segunda variável ali, o segundo valor ficou 1, porque tem fluxo magnético e acende meu LED. Vou mostrar agora para vocês através de um outro vídeo. Nós temos ali um LED, nosso potenciômetro. Quando a gente desliga ele, está passando nada de corrente. Quando a gente vai aumentando a força daquele LED, vai ficando mais forte. E esse outro LED, quando eu aproximo aqui um ímã, perto daquele sensor read sheet, ele sente a presença de um fluxo magnético e acende o LED. Quando eu afasto, ele desliga. Quando eu aproximo, tá? Então eu consigo detectar a presença de um fluxo magnético ali. Bom, o foco não é apresentar o projeto, mas mesmo assim eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês. Deixa eu desligar aqui o potenciômetro. Ok. Como dito, esse pino, deixa eu mostrar melhor. Esse último pino aqui, o terceiro pino, ligado no positivo. Esse primeiro seria aqui no negativo e o pino do meio vai lá no A0. E por que ele ligou aqui? Porque o positivo aqui, ó, ele vem aqui nos 5 volts, tá? E aqui o GND, ele vem aqui para essa linha azul, toda essa linha está como negativo. Conforme eu giro o potenciômetro, automaticamente gira aqui esse pino 3. E eu mando o valor do potenciômetro aqui para o resistor,
esse aqui é um de 330 ohms, e vai para a perna positiva do meu LED. Do negativo, eu venho aqui e jogo para essa linha azul, negativa, que é ligada aqui junto ao meu GND, aqui, tá bom? E agora, esse meu headsheet que eu tenho aqui, se eu for observar ali, o que acontece? Ele está pegando aqui, ó, do negativo, pegando a perna do resistor, e o resistor está indo lá para o pino 11, que aqui emenda tudo, o pino 11, o resistor e uma das pernas do headsheet. E na outra perna do headsheet, nós temos lá o positivo, que seria a questão dos 5 volts que está sendo alimentado lá por esses 5 volts que alimenta essa linha vermelha aqui. E automaticamente, quando tem a presença do fluxo magnético, pega o pino 13, que nós temos aqui esse fio amarelo, aqui, e vem para a perna do resistor. A perna do resistor vai lá na perna positiva do LED, e a perna negativa, alimentada por esse pequeno fio, vem aqui e liga nesse outro fio aqui, nessa linha azul carregada. Então, se alguém quiser montar um projeto parecido, é isso aí, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.